Olá, alunos! Bem-vindos à terceira unidade do nosso curso. Nessa unidade, nós vamos tratar sobre a função administrativa da direção, ou seja, é hora de colocar em prática tudo que foi planejado, de acordo com os recursos já organizados na segunda etapa, e agora é hora de colocar em prática tudo aquilo que foi previamente estabelecido. Então, os conceitos da administração, nós temos ali nos slides, ou seja, a direção é a função administrativa que se refere ao relacionamento interpessoal do administrador com seus subordinados, é a definição de Chiavenato. Nesse sentido, a direção está relacionada diretamente com a atuação sobre as pessoas da organização. Por isso, constitui uma das mais complexas funções da administração. Ou seja, o diferencial aqui em relação às outras funções de planejamento, organização e controle é que aqui na hora de colocar em prática a gente vai precisar essencialmente, exclusivamente da ação das pessoas. E por isso nessa etapa é importante também a centralização, a unidade de comando, né? Ou seja, o papel do gestor, o papel do diretor, do supervisor, ou seja, na condução das pessoas, é como um elemento determinante da motivação, já que a gente vai depender exclusivamente da ação das pessoas, elas precisam estar motivadas. Então, nisso está o sucesso do administrador, do gestor, de fazer com que as pessoas deem o melhor de si para a organização. Então, as empresas executam diversas atividades que diferem na intensidade de criação e geração de valor. Da mesma forma, até mesmo atividades semelhantes realizadas em organizações diferentes podem apresentar contribuições distintas, ou seja, as mesmas técnicas que eu utilizo na minha empresa, se essas mesmas técnicas forem utilizadas por outra empresa, elas não gerarão o mesmo resultado que na minha, porque depende muito do contexto, da estrutura, do número de funcionários e também, claro, do conhecimento de cada um, que é diferente. Então, há também, como nos fatores críticos de sucesso, os processos chaves para o sucesso. Já que aqui a gente está tratando de mão na massa, de atividade concreta, então aqui já vai ser processo, já serão as atividades. Então, os processos chaves, eles têm impacto na estratégia, impacto nos clientes e também processos interfuncionais, que são os processos que frequentemente perpassam fronteiras naquele nível estratégico, tático, operacional, né? Então, aqui, já que a gente está falando de trabalho de maneira concreta, né, é a hora de colocar em prática todos os objetivos, todo o planejamento que foi feito. Então, a gente fala de oportunidade de atuação, né? Qual é o melhor momento de abrir uma empresa? Qual é o melhor momento de executar um plano que foi previamente pensado, né? Então, as iniciativas, elas são um conjunto de ações de impacto direto no posicionamento competitivo ou opção estratégica da organização. Tais metodologias de execução buscam aumentar a eficácia e a eficiência de um projeto através do gerenciamento do seu cronograma, dos seus recursos e sua qualidade. No entanto, não existe, é difícil determinar qual é o melhor momento de se atingir, de se colocar em prática o objetivo, né? Quando o momento ideal, qual é o momento ideal? É muito difícil a gente apontar. A questão é estar atento às oportunidades de mercado, né? Isso vai definir sucesso e fracasso, crise e oportunidade, né? Então, na intenção de iniciar um negócio, pode ser que não seja viável estabelecer um cronograma específico, né? Indicando o momento preciso para cada etapa, pois o cenário pode mudar sem previsão. Dessa forma, pode-se afirmar que a intenção de iniciar um negócio parte da visualização de uma boa oportunidade. Você tem uma boa ideia, o mercado está favorável, você tem o capital, você tem estrutura, ou se não tem isso, mas um momento propício também para você conseguir, então é a hora de colocar o negócio em prática. Vamos imaginar esse momento atual de pandemia, desse ano de 2020, como muitas empresas, muitos negócios foram pegos de surpresa. Muitas pessoas estavam iniciando seus negócios, mas a imprevisibilidade do mercado fez com que muitas empresas fechassem, né? Então, antes da pandemia, a economia estava progredindo, o mercado estava aquecido, né? Mas ninguém esperava que viesse algo tão devastador quanto o fechamento de vários comércios, né? Então isso pegou muita gente de surpresa. Então é difícil a gente determinar qual é o momento ideal. Isso se faz com análise de mercado, né? É você analisar o mercado, analisar a sua estrutura, a sua ideia, o seu produto, a sua inovação, os concorrentes e você verificar se pode iniciar ou não aquela atividade ou pode executar aquele plano que estava previamente pensado. Além disso,
Quando a gente vai colocar um plano em prática, né, é preciso ver se ele é sustentável, ele deve garantir a sustentabilidade da empresa. E essa sustentabilidade ela está apoiada em 3 pilares, né, que é o contexto ambiental, o contexto social e o contexto econômico. Então, a sustentabilidade contribui fortemente e de forma imprescindível para que a organização continue existindo em um mundo cheio de incertezas, já que a gente trata desse contexto, né, que é difícil prever o futuro, impossível prever o futuro. Então, esse termo sustentabilidade ele é bastante presente em diversas áreas de estudo e no cotidiano social. No mundo corporativo, quando se diz que uma organização precisa ser sustentável, tem o sentido de evitar a queda dessa organização, manter o seu equilíbrio, aguentar e se proteger contra incertezas e impedir a ruína mantendo-se firme. E também garantir e fornecer os meios necessários à sua sobrevivência, seu fortalecimento, sua conservação, continuação ou manutenção por um tempo relativamente longo, né? Então, o sucesso da implementação, da execução das estratégias da empresa apoia-se no alinhamento de suas atividades, de suas tarefas cotidianas vitais aos desafios enfrentados no percurso de sua atuação. As organizações não operam sozinhas em seu ambiente, mas fazem parte de um sistema interligado, onde as empresas dependem da sociedade, da natureza e das instituições para se manter ativa. Então, analisar esses aspectos podem auxiliar na tomada de decisão quanto aos momentos de implantar cada etapa do desenvolvimento organizacional. Então, na hora de colocar tudo em prática, é preciso verificar o que foi planejado, quais são os objetivos, manter os recursos organizados para poder fazer os processos cotidianos da empresa.